É domingo de manhã e você está descansando aí na sua casa, depois de uma semana super desgastante e longa de trabalho, quem sabe já planejando o dia e a semana que vai iniciar no outro dia. Quando de repente, em questão de segundos, tudo se transforma em escuridão. E não estou aqui falando de escuridão como a noite comum que conhecemos, mas sim de um verdadeiro blackout, uma escuridão tão densa que parece engolir tudo ao seu redor. E sem que você consiga entender, o Sol simplesmente deixou de existir, sumiu, desapareceu de uma hora para outra. E acredite ou não, as consequências seriam devastadoras e imediatas, muito além só de toda a escuridão. Mas por que haveria tantas consequências brutais aqui no nosso planeta se o Sol desaparecesse? Antes de falar das consequências mais chocantes, como a morte da fotossíntese e o colapso das temperaturas, nós precisamos entender o que é o Sol de fato. Que bom ter você aqui no canal Mistério Expandido. Eu sou o Denilson e é um prazer enorme ter você aqui. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Bom, para início de conversa, precisamos entender como que o Sol é composto e ainda como ele interfere aqui na Terra e, claro, nas nossas vidas todos os dias. Por mais que não notamos, o Sol não é só um ponto no horizonte que ilumina de forma intensa o nosso planeta. Muito mais que isso, o nosso Sol, como outras tantas estrelas no universo, é composto por uma enorme esfera de plasma incandescente, algo com uma densidade como de uma geleia cósmica de proporção colossal de puro plasma fervente. E aqui cabe um parênteses para explicar essa esfera de plasma. O Sol não é sólido, como muitos pensam, ou seja, não tem uma crosta como a Terra ou outros planetas, por exemplo. O nosso Sol se mantém unido por meio da sua própria gravidade e é realimentado por meio de reações nucleares que ocorrem lá no seu núcleo. Dentro desse núcleo ocorre um processo chamado de fusão nuclear. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre, onde os átomos se fundem para assim formar o famoso gás hélio. E como resultado de todo esse processo é liberada uma quantidade absurda de energia dissipada por meio de radiação, suficiente para sustentar toda a vida aqui no planeta Terra. Só para você ter uma noção, a cada segundo o Sol emite mais energia do que é usada até hoje por toda a humanidade. Isso é impressionante, né? Pensar nessa capacidade de energia. E é toda essa radiação que aquece o nosso planeta, deixando ele com as condições ideais para que todo o ecossistema de vida floresça e viva por aqui. Isso porque o papel do Sol vai muito além de aquecer. Ele é a base da fotossíntese, o processo que alimenta toda a cadeia de vida aqui na Terra. E aqui vale destacar que o Sol está a mais de 150 milhões de quilômetros da Terra. Isso significa que a luz emitida por ele demora cerca de 8 minutos para atingir o nosso planeta. E cabe um detalhe aqui, a luz viaja a média de 300 mil quilômetros por segundo. E saber dessa informação é importante porque, caso um evento dessa magnitude do desaparecimento da nossa estrela, ou seja, do Sol, só ficaríamos sabendo em média 8 minutos depois, quando provavelmente já será tarde demais para qualquer tomada de medida preventiva, como uma evacuação em massa, por exemplo. Se bem que evacuar para onde, né? Nesse momento você deve estar pensando, bom, Denilson, se o Sol desaparecer, temos a Lua, que não ilumina como o Sol, mas pode ser um alívio nesse momento tão brutal de breu total. Bom, a notícia que tenho para você não é nada animadora. Isso porque a realidade é ainda mais assustadora. A Lua não brilha sozinha, ou seja, não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do Sol. Sem ele, a Lua também mergulha na mais absoluta escuridão. Agora sim, vamos procurar entender algumas das consequências práticas aqui no nosso planeta Terra, em caso de um possível desaparecimento total da nossa estrela, do Sol. Uma das primeiras e mais fortes e terríveis consequências de todo esse cataclisma seria as quedas bruscas de temperaturas, isso em questão de horas. Isso porque, sem a energia solar, ou seja, sem a luz do Sol, o nosso planeta começaria a esfriar muito rápido. Só para se ter uma ideia da magnitude, em questão de dias, coisa de uma semana, por exemplo, a temperatura média global cairia para algo em torno de menos 15 a menos 20 graus Celsius, algo absurdamente frio.
Em cerca de 2 meses, acredite se quiser, mas a média da temperatura global seria na casa dos menos 70 graus Celsius. Com essa média de temperatura, é de se supor que praticamente a vida na Terra como conhecemos hoje seria quase, se não impossível. O resultado seria óbvio: os oceanos começariam a congelar, formando uma crosta de gelo bem sólida na superfície. Uma outra consequência bem enigmática seria se a Terra continuaria girando no movimento que conhecemos como translação. Bom, a resposta é sim, ela continuaria girando. No entanto, como é sabido, o que mantém o nosso planeta e os demais no que chamamos de movimento de elipse é a gravidade do Sol, que não deixa a Terra escapar e seguir vagando sem direção no universo. Porém, como estamos falando do sumiço do Sol, a Terra continuaria sim girando, mas agora sem a gravidade dele. Ela seguiria um caminho sempre reto pelo universo, totalmente desconhecido, sem um destino certo, ou seja, vagaríamos totalmente na escuridão da galáxia. Passaríamos a ser conhecido como um planeta errante ou órfão, condição que acontece quando um planeta vaga sem orbitar nenhuma estrela. Aliás, só para destacar uma curiosidade aqui, os cientistas especulam que existam bilhões de planetas nessas condições somente aqui na nossa Via Láctea. E nesse cenário, a Terra seria só mais um. Dá até uma crise existencial. O quanto somos pequenos e de certo modo até irrelevante em todo esse universo infinito. Mas a pergunta que fica é a seguinte: haveria uma chance de nós, meros seres humanos, continuar sobrevivendo em condições tão extremas como essa? Bom, em teoria, alguns de nós poderiam sim sobreviver por mais tempo, mas é claro, em condições bem restritas. Uma das saídas para sobreviver seriam instalações subterrâneas, ou os famosos bunkers. Porém, essas construções para suportar todo esse cataclisma não seriam tão simples quanto pode parecer, cavar um buraco e se enterrar. Isso porque exigiriam ser alimentadas por um tipo específico de energia, conhecida como energia geotérmica ou energia nuclear. E claro, deveria ter um sistema de estufa muito bem equilibrado e tecnologia super avançada para produzir o mínimo possível de suprimentos alimentar para a sobrevivência, talvez por alguns meses ou quem sabe até poucos anos. Mas se pensarmos no longo prazo, a vida na Terra chegaria num ponto em que seria praticamente insustentável continuar por aqui. E aqui entra alguns tópicos ou possíveis soluções muito importantes e que cada vez mais têm ganhado relevância na área da ciência e de entusiastas, como muitos bilionários, por exemplo, que seria a colonização de outros planetas ou até mesmo outras galáxias fora do sistema solar. Claro, algo ainda totalmente teórico e especulativo, mas uma outra alternativa, essa sim mais palpável, por assim dizer, seria a construção de estações interestelares, como aquelas que vemos em filmes ou séries apocalípticas. Seriam-se tentativas de continuar a existência da nossa espécie, mas que, infelizmente, com a tecnologia atual que está à nossa disposição, estamos bem longe de alcançar. Então, diante de todo esse cenário arrepiante, só nos resta torcer, né, para que isso nunca aconteça. Mas e com relação às outras espécies de vida existentes no planeta? Poderia alguma delas, de alguma forma, sobreviver a esse caos global? Por mais incrível e impossível de se imaginar, haveria sim. Eles são organismos, ou melhor, bactérias, que mesmo sem a luz solar sobrevivem em condições extremas. Essas bactérias são conhecidas como extremófilos e vivem nas profundezas dos oceanos, em ambientes próximos às chamadas fontes hidrotermais. Essas fontes funcionam como uma espécie de chaminé subaquático, onde liberam calor produzido lá no núcleo da Terra. Essas bactérias podem sobreviver nesses ambientes por décadas ou até mesmo, acredite ou não, vários séculos aí. Bom, agora diante de tudo isso que eu trouxe aqui para você, chegamos à conclusão de que somos sim completamente dependentes do Sol. Não apenas como fonte de luz e calor, mas também como centro de gravidade que nos permite se manter no ritmo certo para a continuidade da vida aqui no nosso planeta Terra. Felizmente, para nosso alívio momentâneo, a vida do Sol ainda tem um longo caminho pela frente. Isso porque ele tem energia para se manter ligado, por assim dizer, pelos próximos 5 bilhões de anos, aproximadamente.
É muita coisa, né? E até lá, vamos continuar orbitando a nossa estrela, torcendo para que ela nunca se apague assim de uma forma tão de repente. Mas e você? Qual seria a sua primeira ação caso um fenômeno global desse acontecesse hoje? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. E lembre-se, se ainda não é inscrito aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreva para não perder nenhum próximo vídeo de curiosidade ou mistério. E ative o sininho para não perder também nenhum conteúdo, nenhum vídeo novo por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.